Felizmente para nós, as notícias de Mortal Kombat 1 parece que nunca acabam. E hoje nós vamos explorar de uma vez por todas o famoso Big Bang de Liu Kang, que Ed Boon tanto fala. Mas hoje nós vamos ver o Big Bang acontecendo, pois os primeiros 1 minuto e 34 segundos do jogo acabaram vazando no Reddit. E devo dizer que é incrível. Isso sem contar que em outra entrevista à IGN, Ed falou sobre muitas coisas interessantes, e um desses tópicos é a própria Jade. Então, sem delongas, antes de tudo vamos assistir o vídeo sobre o Big Bang. Então depois eu vou comentar e falar sobre coisas extremamente importantes para a história do jogo. Having liberated the Hourglass and become Keeper of Time, my next task was to restart history. Not beholden to past events, I was free to craft a new era. It was with humility and restraint that I approached this blank canvas. After careful preparation, I began work, painting over the darkness. After eons passed, I sketched out the realms. After eons more, I brushed them in with life. In my new era, all beings will have the opportunity to find peace. Whether or not they do will be their responsibility. For my power only permits me to begin this endeavor. It is the duty of mortals to finish it. Para início de conversa, se observarmos a criação do Big Bang, nos resta uma grande pergunta: onde está o grande ser? Se você acompanha o meu canal há um tempo, já deve estar familiarizado com o conceito do grande ser. Mas caso você ainda não esteja, o grande ser é basicamente a realidade em si. Antes da existência de todos os reinos, existia somente o grande ser, ou The One Being. E ele foi permitindo que a existência fosse criada, começando pelos Titãs, que são os regentes maiores do universo e controlam leis fundamentais e cósmicas, como o tempo. Depois vieram os deuses ancestrais, entidades menores em comparação aos Titãs, mas ainda assim eram seres poderosíssimos, e eles controlavam conceitos menores como vida, morte, elementos, entre outros. Só que durante essa criação, por algum motivo, o grande ser começou a se alimentar da essência dos Titãs e dos deuses ancestrais, e para se salvarem da eliminação, eles partiram para a guerra contra seu criador. Mas eles só conseguiram derrotá-lo de verdade quando os deuses ancestrais forjaram os 6 artefatos, conhecidos como Kami-Dogos. Na primeira linha do tempo, esses artefatos tinham um poder imensurável dentro dele, e eles foram usados para quebrar a consciência e poder do grande ser. E então os reinos foram criados, e cada Kami-Dogo continha a essência infinita de cada reino infinito. E no caso, o amuleto de Shinnok, que foi criado posteriormente, age como a 7ª Kami-Dogo. E na segunda linha do tempo, as Kami-Dogos são adagas que provaram o sangue do grande ser. E depois dessa aula de história, tudo o que me resta saber é onde está o grande ser. Ou melhor, será que ele existe? Será que Liu Kang de alguma forma conseguiu burlar essa necessidade do grande ser ao moldar a história? É algo muito interessante, porque como sabemos, a linha do tempo de Liu Kang é uma das infinitas que existem. Talvez essa seja a anomalia
Ou talvez Liu Kang encontrou nas profundezas da história uma forma de combater o grande ser? Essa é uma das grandes perguntas que eu quero respostas ao jogar MK1. Mas voltando ao vídeo, Liu Kang diz que ao liberar a ampulheta e ter se tornado o guardião do tempo, é claro que ele está mencionando seu final em MK11, a próxima tarefa dele era reiniciar a história. Então, se alguém tinha alguma dúvida sobre o suposto Big Bang de Liu Kang, agora mais do que nunca fica definido que ele criou esse evento cósmico através da ampulheta. Mas para ser sincero, isso já havia sido mostrado desde a sua biografia. Mas as próximas falas de Liu Kang são ainda mais interessantes. Ele diz que não está preso a eventos passados e estava livre para criar uma nova era. E foi com humildade e moderação que ele se aproximou dessa tela em branco. Isso é deveras fascinante, porque se nós nos guiarmos diretamente do final de MK11, nós pensaríamos que Liu Kang iria ser bem mais rígido com vilões e dar a glória eterna aos seus campeões, especialmente porque o seu final não canônico mostra ele transformando os seus aliados mais próximos nos deuses ancestrais. Mas é claro que não foi isso que aconteceu, e apesar de alguns vilões terem sido emasculados, eles ainda assim existem nessa linha do tempo. Porque se você recordar, um dos objetivos de Kronika era apagar Raiden da existência da nova era. Então Liu Kang poderia ter muito bem feito isso, mas mesmo assim decidiu inserir os vilões no seu quadro em branco. Liu Kang diz que com uma preparação muito cuidadosa, ele começou a pintar sobre a escuridão, e no fundo podemos ver supernovas e a vida se criando no universo. Depois de éons, ele fez um esboço dos reinos, e depois de mais éons, ele os pincelou com vida. E já vou dizer uma coisa, eu me arrepiei todo com essa fala de Liu Kang. Simplesmente épico. E as próximas palavras de Liu mostram o indivíduo que ele é, ou melhor, o deus que ele é, e ele vem mostrando durante todos os trailers. Um deus sensato, relativamente imparcial e que deixa o destino dos mortais para eles mesmos. Como ele mesmo diz, na sua nova era, todos os seres terão oportunidade para encontrar a paz. E caso eles façam isso ou não, é responsabilidade deles, porque o poder dele só permite que ele comece e é dever dos mortais terminar. Então teorias de que Liu Kang é um vilão e um deus nível Superman de Injustice meio que caiu por água abaixo. Liu Kang usou a ampulheta para criar todos os reinos em seu infinito tamanho, e mesmo ele tendo conhecimento de incontáveis linhas do tempo, ele mesmo assim decidiu dar o livre-arbítrio para todos os seres, inclusive vilões. É claro que Liu Kang alterou alguns eventos para dificultar a vida deles, mas Liu não eliminou as entidades malignas, porque ele sabe que para o bem existir é necessário que o mal exista. E se pararmos para pensar, a mudança que ele fez em General Shao foi até que positiva, porque agora a Exoterra não é um deserto sem vida, e Shao, apesar de não gostar de Liu Kang, ele ainda tem uma lealdade absoluta à Exoterra, e não é só uma marionete do grande ser, porque se você olhar bem profundamente na motivação de Shao Kahn, então Liu Kang liberou Shao da servidão de uma força maior que ele. Sean Kittleson disse que na verdade Shao Kahn nunca esteve fazendo um trabalho por livre e espontânea vontade. Ele foi influenciado pelo desejo, mente e vontade quase absoluta do grande ser. E isso serve para Onaga também. Então, essa criação de Liu Kang tem potencial infinito e me faz admirar ainda mais o desenvolvimento de Liu Kang, porque ele tinha tudo para criar uma nova era totalmente enviesada, mas ele deu chances a todo mundo. O cara é simplesmente absurdo. E para nossa felicidade, a NetherRealm confirmou que aquele cenário que aparece os esqueletos e até mesmo a pirâmide de Argus, ou algo que parece com a pirâmide de Argus,
é o laboratório de Shang Tsung. Então vai saber o que ele estava fazendo nesse laboratório, porque ele tem o esqueleto de um Centaurian, de um pássaro gigante e até a pirâmide, supostamente, de Argus. Sem contar que, se olharmos um pouco mais para a esquerda, vemos até a cadeira que Mileena estava sentada durante o trailer, enquanto ela estava tendo a sua transformação Tarkatan. Então esse cenário possivelmente vai ter muitas implicações na história. E o outro cenário que eles postaram também foi o Jardim de Sindel, que é dito de ter a maior beleza na Exoterra. E só de olhar já dá pra ver que é incrivelmente lindo. E ainda vai ter um ciclo de dia e noite, ou seja, vão ter 2 cenários. Agora mudando o quadro um pouco para uma entrevista com Ed Boon. Na verdade, algumas perguntas foram repetidas se comparadas às perguntas que foram mostradas no vídeo de ontem, mas mesmo assim, vale a pena conferi-las. A IGN pergunta a Ed se depois de quase 30 anos fazendo jogos de luta, se ele se sente esgotado e tem desejo de fazer algo diferente com a franquia Mortal Kombat ou qualquer outra franquia. Ed responde que tem desejo de fazer algo diferente. Surpreendentemente, não me sinto esgotado só porque tentamos coisas novas a cada jogo. Às vezes é algo tão pequeno como um jogo paralelo de Puzzle Combat, o modo Conquest, todos esses tipos de modos, e agora invasões. Então acho que esses recursos e modos de jogo para o nosso estúdio mantêm as coisas novas, enquanto ainda fazemos a mecânica central de um jogo de luta online, história para um jogador, todas essas coisas. E essa fala é muito interessante, porque sinceramente, apesar dos problemas de roteiro da NetherRealm, eles sempre colocam alguns conteúdos single player que valem a pena jogar e até aumentam o tempo do jogo. Mas qual é, Ed Boon? Se você quer fazer algo diferente, faça Mortal Kombat Shaolin Monks Remake. Use o motor gráfico de MK1 e faça esse jogo absurdo. Por favor, faça Shaolin Monks Remake acontecer. A próxima pergunta, a IGN pergunta: você deu alguma orientação para a equipe em relação ao sistema Cameo? As assistências de tag obviamente existiram em outros jogos de luta, mas houve algo que você fez para tentar fazer cameos se destacarem como uma coisa única de Mortal Kombat? Ed Boon então dá uma resposta bem completa. Ele responde: com certeza, na verdade tínhamos o modo de dupla em Mortal Kombat 9 e muitas pessoas adoraram, mas em geral a grande maioria dos jogadores escolhe apenas um personagem, e esta é apenas minha teoria. Acho que uma porcentagem de jogadores escolhe apenas um personagem e pensa: esse é meu personagem principal, é com ele que eu vou jogar. E dizer: ok, agora você tem que aprender 2 personagens e ainda jogar com eles ao mesmo tempo. Eles ficam um pouco intimidados com isso. Então adoramos a ideia de assistências e de ter personagens entrando, trocando e tudo mais. Mas não queríamos acrescentar. Eu não chamaria isso de fardo, mas sim a exigência de que você conheça profundamente 2 personagens. E assim, os personagens cameos são mais leves. É mais fácil de aprender um personagem cameo e sua função do que um personagem totalmente novo. E então acho que atingimos o ponto ideal em termos de incluir aquele recurso de assistência de tag, mas não exigir que o jogador aprenda um personagem totalmente novo. Acho que alguns jogos de luta hardcore não teriam problemas com isso, e esses são os que adoravam MK9, mas acredito que o público do mercado em massa vai adorar a participação especial. E como eu sempre digo, a NetherRealm é mestre em atrair o público especializado tanto quanto os casuais. Porque o modo Cameo muitas pessoas não gostaram, mas não é algo difícil de aprender. Então até mesmo os casuais vão poder usar, e isso por consequência vai atrair mais público, compreendem? Mas e vocês? O que acham sobre o sistema Cameo e a fala de Ed Boon? A próxima pergunta é meio polêmica. A IGN diz o seguinte:
Eu sei que a violência está intrinsecamente ligada ao Mortal Kombat, mas com a importância que os influenciadores, criadores de conteúdo e streamers se tornaram para os videogames, e o quão difícil se tornou monetizar o conteúdo de Mortal Kombat, isso lhe dá alguma ideia sobre qualquer tipo de stream segura, um modo que corta ou limita o sangue e a coagulação? Ed Boon diz que sim, é verdade. O dilema, não sei se chamaria de dilema, mas o que eu penso é, digamos que tivéssemos um modo que desligasse todo o sangue ou algo assim, ou não tivéssemos fatalities ou algo assim. Parte disso é parte da definição de Mortal Kombat. E então, para eliminar toda uma camada disso, queremos realmente que essa seja a representação principal do jogo online? Não é toda a representação. Agora, admito que não é como ok, então isso é um rompimento do acordo. Nunca faremos isso. Estou sempre tentando pensar no que podemos fazer para manter o espírito do jogo, mas também permitir que os streamers, porque estou perfeitamente ciente sobre os streamers e o fato de eles poderem mostrar o jogo e também fazer conteúdo baseado no jogo. Acho que esse é o dilema. Eu, como criador de conteúdo, entendo a preocupação, porque as partes mais explícitas de Mortal Kombat não são muito bem vistas no YouTube, então fazer conteúdos de gameplay e até mesmo postar seus jogos online pode ser meio complicado devido aos fatalities e brutalities. Apesar de não me afetar totalmente, eu entendo a preocupação dos criadores e streamers. E apesar do sangue realmente fazer parte de Mortal Kombat, ativar um modo específico para criadores de conteúdo não é algo muito difícil não, e seriam poucas pessoas que iriam usar, ou somente aqueles que gostam. Então eu não vejo um problema em relação a isso, e iria ajudar muitas pessoas. Mas e o que vocês acham sobre isso? A IGN pergunta sobre Homelander, Omni-Man e Superman, e pergunta se o Capitão Pátria e Omni-Man vão ter conjuntos de movimentos ou conjuntos de poderes muito semelhantes. Como você diferencia cada um desses personagens para fazê-los parecer únicos? E Ed diz o seguinte: sim, isso foi... Muitas pessoas estavam falando sobre isso. Obviamente poderíamos fazer qualquer coisa com os personagens, mas não acho que teremos Capitão Pátria e Omni-Man com visão de calor ou algo parecido. Não vamos permitir que ambos façam todo tipo de coisas do tipo Superman. Vamos dividir essas habilidades, então não é apenas um clone do mesmo personagem. Eles definitivamente vão jogar de forma diferente. Os ataques principais vão realmente diferenciá-los, mas estamos definitivamente cientes da suposição que algumas pessoas estão fazendo. Ed já havia dito isso na entrevista anterior, mas isso é uma confirmação agora. E então temos a pergunta de ouro. A IGN diz o seguinte: você está aliviado por ter Mileena no elenco titular para não ter pessoas incomodando você constantemente? E Ed diz, sim, mas agora, e ainda não divulgamos o elenco completo, mas eu sabia que isso ia acontecer. Mileena seria substituída por outra pessoa. O fato de Ed Boon ter dito que ela vai ser substituída por outra pessoa é uma escolha de palavras bizarra, porém, a próxima resposta de Ed vai te deixar ainda mais surpreso, pois ele afirma com todas as palavras que é Jade. Na verdade, ele diz absolutamente, e é tão vocal se não mais alto, e é apenas parte da criação do jogo. É isso que é. Então, Ed Boon está muito ciente sobre os pedidos em relação a Jade. E apesar de eu pessoalmente achar que ela não vai aparecer no jogo principal, quase que com certeza, ela em um Combat Pack possivelmente pode aparecer. Então não percam as esperanças ainda. Inclusive, Ed Boon disse na entrevista anterior que ele tem muita pressão para colocar os personagens clássicos no jogo. E com certeza eles vão inserir Jade de uma forma ou de outra. Então a pergunta final da IGN: animações são algo que as pessoas falam muito quando se trata de Mortal Kombat. Muitas críticas sobre certas animações de ataque.
Você tem algum comentário a respeito de algumas dessas críticas? E por que elas prevalecem no Twitter? E já vamos deixar claro que Twitter, ou X agora, praticamente é Chernobyl da internet. E Ed responde: eu não sei. Certamente existem diferentes estilos de animações em diferentes jogos. Acho que uma das coisas são os nossos personagens. Acredito que sejam os mais fotorrealistas. E Street Fighter tem personagens lindos, mas eles provavelmente são um pouco mais voltados para o tipo anime, um pouco de exagero e coisas assim. Estamos buscando personagens exatos e anatomicamente corretos. E às vezes, apenas vendo nossos personagens fazendo esse tipo de ataque de 5 quadros e coisas malucas como essa, há uma certa desconexão que não conseguimos escapar impunes. Assim como um jogo que tem personagens mais de anime. Eu acho que isso é um fator. E eu concordo com o Ed aqui. Não tem como comparar as animações que, apesar de serem bonitas em Street Fighter, são de fato bem anime, e comparar Street Fighter com o estilo de luta e gráfico mais fotorrealista de Mortal Kombat é meio bobo. Inclusive, eu até amplio essa comparação para Tekken, que apesar de ser um jogo 3D, ainda tem estilos de luta e gráficos mais fotorrealistas. Então, vai do gosto da pessoa, mas são animações diferentes. Mas e vocês? O que vocês acham sobre isso? Quais são suas expectativas para Mortal Kombat 1? Comentem abaixo e vamos conversar sobre. Eu pelo menos venho achando tudo um grande absurdo. Não acham?